Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando então com as operações com números inteiros. Hoje nós vamos ver a multiplicação e divisão, certo? Bom, vamos começar então com a multiplicação de dois números inteiros. Como é que nós vamos fazer a multiplicação de dois números inteiros então? Para multiplicarmos dois números inteiros, nós vamos multiplicar os módulos, certo? Os números sem o sinal, tá? E o sinal é dado pela regra abaixo. Tá? Então, nós temos uma regra para determinar o sinal da resposta da multiplicação de dois números inteiros. Tá? Bom, observe que isto aqui é para dois números, certo? Para 3 ou mais números, a gente vai ver mais adiante como é que a gente faz para determinar o sinal. Tá? Então, assim, ó. Quando a gente tem uma multiplicação de dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Quando a gente tem a multiplicação de dois números negativos, o resultado vai ser positivo também. Tá? Bom, e quando a gente tem a multiplicação do número positivo por um negativo, independente da ordem, quem vem primeiro, tá? Daqui a pouco nós vamos ver as propriedades da multiplicação, a gente vai ver que ela tem a propriedade comutativa. O resultado, né, a resposta vai ter o sinal negativo, tá? Então, para dois números inteiros, a multiplicação na resposta vai ter sinal positivo quando os dois sinais forem iguais, tá? E quando os dois sinais forem diferentes, a resposta vai ser negativa, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a multiplicação de mais 4 e mais 5, tá? O resultado vai dar mais 20, porque os módulos a gente multiplica, 4 vezes 5 vai dar 20. E como são dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Aqui, eu estou multiplicando o menos 6 por menos 3. Então, os módulos a gente multiplica, 6 vezes 3 vai dar 18. E como os dois sinais aqui são iguais, ó, são dois negativos, a resposta aqui vai ser positivo, tá? Então, aqui nós temos exemplos, né, de que quando a gente tem dois números com o mesmo sinal, na multiplicação o resultado vai ser positivo, tá? Agora aqui com dois números com sinais diferentes, um é positivo, outro é negativo. Então aqui eu estou multiplicando mais 12 por menos 3. Então, eu vou multiplicar os módulos. 12 vezes 3 vai dar 36. Os sinais são diferentes, ó, um é positivo, outro é negativo. Então, o resultado vai dar negativo. Aqui, menos 7 vezes 8. Então, eu vou multiplicar os módulos. 7 vezes 8, 56. E um número é negativo e outro é positivo. Então, a resposta vai ser negativo, tá? Bom, então, na multiplicação, a gente tem essa regrinha aqui, certo? Quando a gente tem dois números positivos, dá pra gente entender por que vai dar positivo, tá? Porque números positivos a gente considera como se fossem os números naturais. Então aqui é como se fosse a multiplicação do 4 vezes 5 que dá 20, certo? E como número sem sinal é positivo, então a resposta aqui nos números inteiros vai ter o sinal de positivo, certo? Então, por isso que positivo vezes positivo vai dar positivo, tá? Quando um dos dois sinais é positivo e o outro é negativo, também dá pra gente explicar da seguinte maneira, tá? O mais 12, por exemplo, aqui, é a mesma coisa que o número 12, né? Uma multiplicação de 12 vezes o menos 3. O que seria uma multiplicação, tá? Lembrando lá dos números naturais, a gente viu que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, passando para os números inteiros, seria como se fosse uma soma de 12 parcelas iguais a menos 3. Então, seria menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, né? A soma desses números com 12, né? Números menos 3 repetidos. Tá? E aí, como é uma soma envolvendo o número 3, né? 3 repetidos, então seriam 12 números 3, então por isso que a gente faz
12 vezes 3, que vai dar 36. E o sinal vai dar menos, por quê? Porque como eu estou somando apenas números negativos, o que vai acontecer? A gente viu, né, na adição de números inteiros, que quando tem o mesmo sinal, a gente soma, né, o que vai dar os 36, no caso aqui desse exemplo, e o sinal a gente permanece, né, com ele. A gente conserva aquele sinal. Então, por isso que vai dar o menos. Aqui é a mesma coisa. Menos 7 vezes mais 8 é a mesma coisa que a multiplicação de menos 7 vezes 8. Ou como a multiplicação, daqui a pouco a gente vai ver que é comutativa, né? É como se fosse uma soma de 8 parcelas iguais a menos 7. E aí, então, a gente ia ter, né, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. 8 parcelas iguais a menos 7 nessa soma. E como é uma soma de números com o mesmo sinal, né, a gente ia somar, ou as 8 parcelas iguais a 7 vai dar o 56, né? E como todos eram negativos, né, o resultado vai dar negativo dessa soma. Então aqui o produto vai dar negativo, tá? Então, com isso a gente consegue explicar o porquê que positivo com positivo dá positivo, porquê que positivo com negativo dá negativo e negativo com positivo dá negativo, tá? O grande mistério está aqui. Por que que dois números negativos o produto vai dar positivo, tá? Que é isso que a gente vai ver agora, tá? É uma curiosidade aqui para vocês saber por que a multiplicação de dois números negativos vai me resultar num número positivo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o menos 3 vezes menos 4, certo? Bom, pela regra que a gente viu, o sinal vai dar o positivo, né? E o resultado vai dar 3 vezes 4, vai dar 12. Então, esta conta aqui vai dar 12 positivo. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para mostrar aqui que essa multiplicaçãozinha aqui de dois números negativos vai dar positivo, tá? Bom, uma coisa que a gente já viu, tá, na videoaula passada, quando a gente viu a subtração de números inteiros, a gente viu que a subtração a gente faz, né, como se fosse uma adição com o oposto do número, né, que está depois do sinal de menos. Então, o que acontece? Esse menos 3 que está aqui é a mesma coisa que eu escrever com um sinal de menos, tá? E dentro do parênteses, o oposto ou simétrico desse menos 3, que é o mais 3, certo? Porque quando tem esse sinal de menos aqui na frente do parênteses, ele troca o sinal daquele número que está lá dentro. Então, isso aqui é a mesma coisa que o oposto do número mais 3, que é o menos 3. Certo? Então, como menos 3 ele é igual a menos o mais 3, eu vou substituir aqui nesta partezinha aqui, ó, do menos 3, por essa expressãozinha aqui, menos e o mais 3 entre parênteses, tá? Então, aí nós vamos ter isto aqui. O menos 3 vezes menos 4, então, vai ser igual ao menos mais 3 vezes menos 4, certo? Aqui eu só troquei o menos 3 aqui pelo menos mais 3, que é a mesma coisa que menos 3, certo? Vezes menos 4. Agora, aqui eu tenho, né, já aquela regrinha em que eu tenho um número positivo e um negativo na multiplicação, e a gente já viu que dá para explicar que o resultado vai dar um número negativo, tá? Então, aqui, esta parte aqui eu vou resolver a conta, que eu já sei que vai dar um número negativo. Tá? Então, vai dar menos 12 aqui no caso, né? 3 vezes 4 vai dar 12, e um é positivo, outro é negativo, vai dar negativo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho o sinal de menos, e esse menos vai estar na frente da resposta do mais 3 vezes menos 4, que é menos 12. Então, isto que está escrito aqui vai ser igual a menos, ó, tá ali aquele sinal de menos, é aquele sinal de menos ali, menos 12, entre parênteses, porque o resultado dessa conta de multiplicação deu negativo, né? Então, a gente vai colocar entre parênteses, né, o resultado menos 12, e esse sinal de menos é aquele ali.
E o que que faz o sinal de menos na frente do parênteses? Ele troca o sinal do número que está aqui, tá? Então, ele vai dar o oposto do número menos 12, que é o número mais 12. Então, o que que a gente chegou aqui? Ó? A multiplicação do menos 3 vezes menos 4 vai ser igual a mais 12. Então, aqui tem uma explicaçãozinha do porquê que o menos com menos vai dar mais, tá? Isso aqui é só uma explicação, mais ou menos assim, para a gente entender o porquê que vai dar positivo, né? Porque parece estranho a multiplicação de um número negativo por um número negativo dar positivo. E eu quis mostrar isso aqui para vocês. Existem outras maneiras de se explicar isso, tá? Mas como a gente já trabalhou com esse fato aqui na videoaula passada, eu resolvi usar aqui para explicar para vocês. Bom, agora nós vamos ver a multiplicação de 3 ou mais números inteiros, tá? Vamos ver como é que a gente faz. Para 3 ou mais fatores, nós vamos multiplicar os módulos, tá? Como a gente fez ali com 2 números. E o sinal da resposta é encontrado fazendo a regra dos sinais vista, tá? Que é aquela que a gente pega 2 sinais, os 2 sinais são iguais, vai dar positivo. Se os 2 sinais são diferentes, vai dar negativo. Essa regra de sinais vista nós vamos pegar de 2 em 2 fatores. Tá? E outra forma de se ver o sinal é contando quantos fatores negativos a gente tem, tá? Na multiplicação. Então nós vamos ver aqui essas duas maneiras. Vamos pegar aqui e fazer essa multiplicação. Menos 3 vezes menos 4 vezes menos 7. Tá? Bom, o que que a gente vai fazer? Os módulos dos números a gente vai multiplicar. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 7 vai dar 84. Então, já sei que o módulo da resposta aqui vai ser 84. Falta a gente ver o sinal, se vai ser positivo ou negativo. Então, como é que a gente vai fazer usando a regrinha dos sinais aqui? Aquela regrinha que a gente viu lá no início é para 2 números, né? Então, aqui a gente vai pegar, por exemplo, esses 2 primeiros fatores, tá? E vamos aplicar a regrinha aqui. Os 2 sinais são iguais, né? Menos com menos, na multiplicação vai dar mais. Então, vou anotar um sinalzinho de mais aqui em cima, tá? Esse resultado aqui, desse sinal, deu positivo, eu vou usar com este outro aqui. Então, positivo com negativo, na multiplicação, ó, sinais diferentes, vai dar menos, tá? Lembrando que essa regra é só para quando a gente tem 2 números, por isso que a gente faz de 2 em 2, tá? E aqui no caso, para esse terceiro fator, a gente já aproveita aquele resultado que a gente obteve aqui, né? Menos com menos vai dar mais, e aí mais com menos vai dar menos. Então a resposta aqui vai dar menos 84, certo? Por isso que eu disse para vocês, né? Que a gente prestasse bem atenção, que essa regrinha de sinal que a gente viu é para 2, né? Números com sinais iguais, né? 2 números com sinais iguais vai dar positivo. Não é para todos os sinais iguais, viu? Porque aqui no caso deu negativo, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tem 3 ou mais fatores, a gente vai usar aquela regrinha de 2 em 2, tá? Ó, menos com menos vai dar mais, e aí eu já aproveito esse mais que deu do resultado, com o menos, mais com menos, na multiplicação dá menos, tá? E observem que aqui eu tenho 3 fatores negativos, e o resultado deu negativo. Vamos a mais um exemplo, tá? Aqui é a multiplicação de 5 fatores, tá? Todos os números inteiros. Aqui tem o 2 sem o sinal, tá? O que isso quer dizer? Que ele é positivo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? O resultado da conta, a gente, né, o módulo do resultado, a gente obtém quando a gente multiplica os módulos desses números, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 10 vai dar 60, tá? 5 vezes 2 vai dar 10 e 60, que deu essa multiplicação aqui, vezes 10, vai dar 600, tá? Essa aqui foi uma maneira que eu resolvi fazer a conta dessa maneira, tá?
Vocês poderiam ter feito também 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. E aí aqui 60 vezes 5 vai dar 300. E aí 300 vezes 2 vai dar 600. Então eu já sei que o módulo dessa resposta, dessa multiplicação, né, do produto aqui vai dar 600. E agora, para ver o sinal da resposta, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, né, a regrinha do sinal, aquela, para dois fatores, né, fazendo de 2 em 2. E a partir aqui do terceiro, já vou aproveitando o sinal que vai dando aqui da resposta, né? Então, aqui, menos com mais, na multiplicação, dois sinais diferentes vai dar menos. Então, menos com mais vai dar menos. Vou colocar um menos aqui, tá? Aí eu vou aproveitar esse menos e vou fazer com aquele menos ali. Então, menos com menos, ó, dois sinais iguais na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Então, vou colocar um maisinho aqui. Agora, mais com mais, eu vou ter como resultado um número positivo. Então, vai dar positivo aqui, ó, mais com mais, né, dois sinais iguais na multiplicação vai dar positivo. E aqui eu tenho uma multiplicação, né, do positivo com um número positivo, que não tem sinal aqui. Então, mais com mais vai dar mais. Então, eu sei que a resposta vai ser positivo. E a multiplicação dos módulos deu 600. Tá? Então, aqui a resposta vai ser 600 positivo, tá? Que como deu positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. Tá? Não fica errado se eu colocar mais 600 aqui. Tudo bem? Bom, e observem que aqui deu positivo, e quantos fatores negativos a gente tem aqui? A gente tem o menos 10 e o menos 3. A gente tem dois fatores negativos, né? Então, dois fatores negativos deu um número positivo. Três fatores negativos deu um número negativo. Se eu pegasse aqui e multiplicasse por um outro número negativo, tá? Eu ia multiplicar o menos 84 por um número negativo, ia dar positivo, né? Negativo com negativo vai dar positivo. Então, com 4 números negativos, ia dar um número positivo. Se eu tivesse 5 fatores negativos, né? 5 números negativos aqui nessa multiplicação, o que ia acontecer? Como com 4 eu ia ter um número positivo, eu ia multiplicar esse positivo pelo número negativo e ia dar negativo, tá? Então, observem que com dois números negativos, eu tenho um número positivo. Com uma multiplicação com 3 fatores negativos, eu tenho um número negativo. Com 4 fatores negativos, eu vou ter um número positivo. Com 5 fatores negativos, eu vou ter um número negativo. E assim por diante, tá? Então, o que acontece? A gente observa que quando a gente tem um número par de fatores negativos, tá? De números negativos na multiplicação, o resultado vai dar positivo. Quando a gente tem um número ímpar de fatores, vai dar negativo. Então, essa é uma outra forma, né? Como eu coloquei aqui, para se ver o sinal da resposta, tá? Então, observe que quando temos um número ímpar de fatores negativos, o sinal da resposta será negativo. Se for par, será positivo, tá? Então, a gente não precisa, por exemplo, fazer essa regrinha de 2 em 2, se a gente não quiser. A outra maneira é essa, é contar quantos números negativos a gente tem aqui. Por exemplo, aqui a gente tem 3 números negativos, então eu já sei que 3 é ímpar, então vai ser a resposta negativa. Aqui são 2 números negativos, eu sei que vai ser positivo, porque tem um número par de fatores, de números negativos aqui envolvidos nessa multiplicação, tá? Então, essa é outra maneira que temos para ver os sinais, certo? Bom, vamos ver agora as propriedades da multiplicação de números inteiros. Primeiramente, o fechamento, tá? Então, o fechamento é aquela propriedade que me diz, no caso da multiplicação, que o resultado, o produto de dois números inteiros vai ser, no caso, um número inteiro. Ou seja, a operação ela é fechada
no conjunto dos números inteiros. Eu pego um número inteiro, multiplico por outro número inteiro e o resultado vai estar lá dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então, por exemplo, o menos 2 é um número inteiro, tá? Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O 5, aqui ele não aparece com sinal, mas a gente entende que é mais 5. Ele é um número inteiro também. O resultado dessa multiplicação, menos 2 vezes 5, é menos 10, que é um número inteiro também. Tá? Então, aqui é só um exemplo para mostrar a propriedade de fechamento. A propriedade comutativa, né? Comutar significa trocar, né? No caso aqui da multiplicação, a ordem dos fatores ele não vai alterar o produto, tá? Então, por exemplo, aqui, fazer menos 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes menos 3, tá? Então, aqui, invertendo a ordem dos fatores aqui, o resultado vai dar o mesmo, tá? Tanto esta conta quanto esta aqui vai dar menos 6. Observem que aqui eu coloquei o menos 3 dentro do parênteses, porque quando eu passei aqui para no caso, outro lado do sinal de vezes, né, para depois do sinal de vezes, ia ficar o sinal da operação vezes e o sinal do número, menos. Tá? Então, aí a gente vai colocar entre parênteses para não deixar os dois sinais, o sinal da operação e o sinal do número junto. Tá? Aqui não é necessário o parênteses, não estaria errado se eu colocasse aqui, tá? Porque é o primeiro fator da multiplicação, ele está antes do sinal de vezes ali. Tá? Então, por isso que não foi preciso colocar entre parênteses. Mas aqui sim, para não misturar o sinal da operação com o sinal do número. Bom, o elemento neutro. No conjunto dos números inteiros, o número 1, que no caso é o mesmo 1 positivo, tá? É o elemento neutro da multiplicação. O que é o elemento neutro? O elemento neutro é aquele número lá dentro do conjunto, que a gente está considerando, que são os números inteiros, que se eu multiplicar qualquer número inteiro por ele, vai dar um número inteiro que eu estou multiplicando por ele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3 vezes o 1 positivo, ou 1, tá? Vai ser igual a menos 3, né? 3 vezes 1 vai dar 3, e menos com mais, ó, multiplicação, menos com mais na multiplicação vai dar menos. A gente viu a regrinha, né? E da mesma forma, né, para ser elemento neutro, ele tem que ser um elemento neutro. Aqui nesse caso ele está à direita do sinal de vezes e aqui ele está à esquerda, ele tem que ser dos dois lados, tá? Isso aqui me é garantido por causa da propriedade que a gente viu antes, da propriedade comutativa. Então eu posso escrever isso aqui, né? Então, mais 1 vezes menos 3 também vai ser igual a menos 3, né? 1 vezes 3 dá 3 e mais com menos na multiplicação vai dar menos. Tá? E é o 1 positivo, viu, gente? O 1 negativo ele não é elemento neutro, é só o 1 positivo. Se a gente pegar e multiplicar menos 3 por menos 1, a gente não vai ter menos 3 na resposta. A gente vai ter 3 positivo e não 3 negativo. Tá? Então é só o 1 positivo. Propriedade associativa. A propriedade associativa é aquela que me diz que na multiplicação de 3 números inteiros, nós podemos associar os dois primeiros fatores ou os dois últimos, sendo que o resultado não se altera. Tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, aqui eu tenho a multiplicação de 3 números inteiros, tá? O menos 2, mais 5 e menos 7. Eu posso resolver essa multiplicação fazendo primeiro a multiplicação dos dois primeiros fatores e o resultado multiplicar pelo terceiro, tá? Ou fazer primeiro a multiplicação dos dois últimos fatores e o resultado multiplicar pelo primeiro. O resultado vai dar o mesmo, certo? Se vocês fizerem aqui a conta, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, menos com mais na multiplicação vai dar menos, então isso aqui vai dar menos 10. E aí menos 10 vezes menos 7, 10 vezes 7 vai dar 70,
menos com menos vai dar mais, tá? Então, o resultado aqui deu 70 positivo. Aqui, do outro lado, o sinal de igual também vai dar 70 positivo, tá? Só que aqui, o que está sendo feito primeiro? Esta multiplicação aqui, ó, dos dois últimos fatores. 5 vezes 7 vai dar 35, mais com menos na multiplicação vai dar menos, então menos 35. Aí eu vou ter menos 2 vezes menos 35, menos com menos vai dar mais, então já vai dar o sinal positivo, e 2 vezes 35, ou 35 vezes 2, vai dar 70, tá? Então a propriedade associativa, ela vale também para os números inteiros, né, na multiplicação. E nós temos também a propriedade distributiva, tá? Que é aquela que envolve a multiplicação com a adição, no caso de números inteiros. Então, a multiplicação de um número inteiro por uma adição de números inteiros pode ser feita distribuindo, por isso o nome distributiva, esse fator por cada parcela da soma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3 multiplicado pela soma do número 7 com o número menos 9, tá? Aqui esse sinal de menos está indicando o sinal do 9, tá? Ele é o 9 negativo. Então, isso aqui é a soma do 7 com o menos 9. Então, como é que a gente faz a aplicação da propriedade distributiva? Ela me diz que o fator ele vai ser distribuído para cada parcela dessa soma. Então, vai ser distribuído por 7 e distribuído para o menos 9. Então, vai ficar menos 3 vezes o 7, tá? E aí, depois, o menos 3 vezes o menos 9. Ó, esse sinal de menos que está aqui é o sinal do número 3. Então, aqui é menos 3 vezes o menos 9, tá? E aqui tem um outro exemplo para mostrar para vocês a distributiva quando o fator, né, está à direita do sinal de vezes. Aqui ele está à esquerda. Se faz da mesma maneira, tá? Ele vai se distribuir para cada parcela aqui dessa soma. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 4, tá? E mais 8 vezes o menos 4. Então, aqui está a propriedade distributiva da multiplicação pela adição de números inteiros. Bom, aqui a gente vai fazer uma observação, né, que a gente já tinha feito lá nos números naturais, também vale aqui para os números inteiros, que se um dos fatores de uma multiplicação de números inteiros for zero, o produto vai ser zero, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa multiplicação de 4 fatores, uma delas é zero, o resultado já vai ser zero, tá? Eu não preciso fazer 3 vezes 9, depois o resultado fazer vezes 7, porque depois eu vou multiplicar por zero, e a gente sabe que todo número vezes zero vai dar zero, tá? Então, se apareceu um fator igual a zero, o resultado da minha multiplicação vai ser igual a zero. E que sinal vai ter? Positivo ou negativo? Nenhum, porque o zero ele não é nem positivo nem negativo, tá, gente? Então, aqui é apenas zero, sem sinal algum. Bom, agora nós vamos ver aqui a divisão de números inteiros. Essa divisão que a gente vai ver aqui é a divisão exata, certo? Que é aquela que quando a gente consegue dividir exatamente o dividendo pelo divisor, né, da operação, né, para obter o quociente. Então, a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, na divisão de dois números inteiros, como ela tem essa relação com a multiplicação, nós vamos usar a mesma regra de sinais da multiplicação, tá? Ou seja, dois números com sinais iguais vai dar positivo e dois números com sinais diferentes vai dar negativo, tá? E nós vamos dividir os módulos dos números. Então, a operação, na verdade, a gente está fazendo com um módulo, né? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Por exemplo, aqui, eu tenho menos 81 divididos por mais 3.
Então, o que que vai acontecer? Como é que eu faço? Eu vou dividir 81 por 3, vai dar 27, porque 27 vezes 3, se vocês fizerem a conta, vai dar 81, tá? Então, 81 dividido por 3 vai dar 27. E o sinal da resposta vai ser negativo, por quê? Porque aqui usa a mesma regra dos sinais da multiplicação. Menos com mais, na multiplicação e na divisão vai dar menos, tá? Aqui, menos 255 divididos por menos 15. Então, eu vou dividir 255 por 15, vai dar 17. O sinal vai ser positivo, porque menos com menos, ó, dois sinais iguais, na multiplicação e na divisão, vai dar positivo, tá? Menos com menos vai dar mais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade na operação de divisão e na de multiplicação, eu vou deixar na descrição desse vídeo o primeiro vídeo que eu lancei no canal, que foi sobre as operações fundamentais da matemática. Ali vocês vão ter a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Vocês podem dar uma olhada lá, se vocês tiverem alguma dúvida como se faz essas operações, tá? E eu vou deixar também o vídeo sobre a multiplicação e divisão de números naturais, certo? Bom, vamos ver aqui algumas observações sobre a divisão de números inteiros. Primeiro, que nem sempre é possível no conjunto dos números inteiros, ou seja, a operação de divisão não é fechada no conjunto dos números inteiros, tá? Então, nem sempre essa operação eu consigo fazer encontrando o número inteiro. Por exemplo, aqui eu tenho a divisão de menos 47 por mais 2. Eu consigo fazer nos números inteiros? Eu consigo encontrar um número inteiro como resultado? Não. Por quê? Porque 47 por 2, 47 não é divisível por 2, né? A gente viu nas videoaulas do sexto ano que um número para ser divisível por 2 tem que ser par. Aqui no caso 47 é ímpar. Então aqui não dá uma divisão exata, certo? Então o resultado dessa conta aqui não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Para se resolver esse tipo de conta, nós vamos ter que ver um outro conjunto numérico, que vai ser logo em seguida, quando a gente terminar de ver as operações com os números inteiros, tá? Que a gente vai entrar nesse conjunto. E a segunda observação que a gente tem que fazer, que nós também vimos lá no vídeo sobre a divisão, tá, de números naturais, é que o zero não pode ser divisor. Lembrando o nome dos termos, né? O que vem antes do sinal de divididos é o dividendo, o que vem depois é o divisor. No caso, então, a gente não pode dividir por zero, é o que está dizendo aqui, tá? E a resposta da divisão é o quociente, né? O nome do termo. Então, o zero ele não pode ser divisor. Por quê? Porque aqui, por exemplo, menos 12 divididos por zero. Eu não consigo encontrar um número que vezes zero vai dar menos 12. Porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Tá? A gente viu agora há pouco, ali numa observaçãozinha da multiplicação, que se um dos fatores for zero, o resultado vai dar zero. Então, não existe um número que vezes zero vai dar menos 12. Então, essa conta aqui, ela é impossível de ser feita, tá? E no caso da gente ter os dois termos iguais a zero, o dividendo e o divisor, zero dividido por zero é o que a gente chama de uma indeterminação. Porque eu teria que encontrar um número que vezes zero vai dar zero. Um número. Só que, na verdade, qualquer número inteiro que eu pegar e multiplicar por zero vai dar zero. Então, ele não é uma conta determinada, ele não tem uma resposta, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E espero vocês para a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção.